acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. Tá? Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, que eu fui treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe. Mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Obrigado, Leão. Ainda seguindo a trajetória das homenagens, um outro campeão brasileiro. O Leão foi aquele time de 2002, Robinho, Diego, Fábio Costa no gol, Júlio Sérgio era goleiro também. Então, agora vem o Geninho aqui. O doutor Eugênio está aqui conosco. Também de Ribeirão Preto, é a República de Ribeirão Preto. E goleiros, né? E goleiros. Aí o Wagner Mancini, mas aí já foi mais o meio campo e tal. Esse aqui aguentava o tranco. Geninho jogou naquela francana que tinha Assis e Washington, certo? 1978, não é isso? Assis e Washington, 78. Geninho, doutor Eugênio Souto Maior está aqui conosco e também será homenageado, tá bom? Por gentileza aqui, presidente, quem vai homenageá-lo agora? Quem vai lá? O Zé? Zé, por gentileza, homenageie o doutor Eugênio Machado Souto Maior. Geninho, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. Geninho que hoje mora em Santos, é de Ribeirão Preto, mas mora em Santos. Na ponta da praia ele vê todos os barcos, embarcações saindo. Aí, Geninho, pelo conteúdo de toda a carreira, muito obrigado. Pode, lógico que pode. Calma aí. Só um minutinho. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Prazer muito grande estar com os membros da diretoria da CBF. Prazer muito grande ver o Rodrigo, né? Que sou testemunha que jogava um pouquinho. Né? E a todos um prazer muito grande estar ao seu lado, Ancelotti. Eu quero dizer uma coisa simples só, bem rápido. Eu acho que nós estamos dando um pontapé inicial para uma coisa que eu acho que é importantíssima.
Eu acho que é mais do que justa e até tardia esse posicionamento para que o treinador brasileiro volte a ganhar um destaque dentro do seu trabalho, não só lá fora, porque muita gente fala no trabalho lá fora, mas nós perdemos espaço aqui dentro. E eu falo também, como Leão, já dei o que eu tinha que dar para o futebol, procurei dar o meu melhor, hoje estou curtindo família e olhando de fora, muito triste em vendo acontecer algumas coisas que praticamente se perpetuaram dentro da nossa profissão. E eu acho que nós estamos tendo agora uma oportunidade muito grande, de repente, de traçar alguns caminhos que possam ser positivos. Eu acho que a federação sozinha não ia para lugar nenhum. Ela brigando sozinha, ela ia brigar, todo mundo dando palpite dentro do WhatsApp, dentro do site, mas nós não íamos levar a nada, e não levaríamos a nada se nós não tivermos o suporte da CBF. Acho que é fundamental que a CBF encampe algumas ideias, porque a CBF é a entidade máxima do futebol. Ela pode determinar as leis, ela pode determinar posições. Então, que se debatam no fórum algumas coisas que nós queremos, uma equivalência, várias outras coisas que nós, a meninada mais que está inativa está pleiteando, que leve a CBF e que a CBF possa promulgar isso. Possa estudar, possa ver qual o caminho que vai. Piano, piano, se va lontano. Né? Sim. E conseguir as coisas. Conseguir as coisas. Eu acho que não se deve deixar passar essa oportunidade. A CBF abriu as portas, estamos todos aqui. Então, todo mundo que tiver uma ideia que se traga, que se debata, que se coloque na mesa uma proposta para a CBF, para que ela possa estudar e ela possa tratar algumas determinações. Porque aí vem de maneira oficial. Aí vem uma chancela oficial. Esse é um caminho e eu espero que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade. Prazer muito grande e obrigado pela homenagem, moçada. Obrigado, doutor Eugênio Tali. Agora teremos mais uma homenagem. Só para explicar para vocês, Parreira e Lazzaroni deveriam estar aqui também, mas tiveram problemas de saúde, mas está tudo bem com eles, só não conseguem estar aqui por causa de locomoção. Ainda além disso, a gente tem homenagens para Muricy Falcão e Abel Braga, que receberão oportunamente suas homenagens. Agora deixa eu convidar um campeão brasileiro, campeão mundial, Oswaldo Oliveira, que está aqui conosco também para ser homenageado. Cadê o Oswaldo Oliveira? Por gentileza, quem vai homenageá-lo é o Alfredo Sampaio. Aí. Oswaldo Oliveira. Aqui a homenagem. E eu ia pedir para o Leão e para o Geninho voltarem aqui para a gente fazer uma foto de todos os homenageados para que eu possa liberar, porque tem que trabalhar o professor Carlo Ancelotti. Aí. Tá bom? Oswaldo Oliveira, que é campeão mundial aqui, inclusive no Rio de Janeiro, com o Corinthians em 2000. Por gentileza. Bom dia, pessoal. Deus escreve certo por linhas tortas. O futebol brasileiro, durante muito tempo, escreveu certo por linhas tortas. Nós fomos campeões em 58, em 62, em 70, em 94 e em 2002. Em cada uma dessas oportunidades, o futebol brasileiro conseguiu organizar, de alguma maneira, a nossa seleção, o nosso futebol, para ter as conquistas que teve. Mas, em algumas vezes, foi
tão desorganizado que, mesmo com os melhores times do mundo, não conseguiu as vitórias. Está na lembrança de todos nós, todo mundo aqui é ligado no futebol, todo mundo sabe das datas e do que eu estou falando. Nós precisamos, no futebol brasileiro, de andar pelas linhas certas. Nós precisamos que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Há um desperdício muito grande de pessoas importantíssimas que não conseguiram ocupar cargos que, com certeza, teriam nos levado a uma sucessão muito maior de títulos do futebol brasileiro, tanto a nível de clube, quanto da seleção em Copas do Mundo. Eu acompanho todas as Copas do Mundo desde a primeira vitória em 58. Eu tinha 7 anos de idade, mas me lembro perfeitamente do que aconteceu naquela ocasião. E de lá para cá, a vitória de 62 foi maravilhosa, foi horrível a derrota de 66, mas em 70, aquela ressurreição maravilhosa, aquele embate maravilhoso no México, inesquecível. Onde eu quero chegar com essa conversa, gente? É que pessoas que poderiam ter ajudado o futebol brasileiro, porque participaram dessa trajetória toda desde 1958. E graças a Deus nós temos o exemplo do Leão aqui hoje, que esteve em 70, em 74, em 78. Essas pessoas, a maioria delas, nunca tiveram a possibilidade de assumir cargos no futebol brasileiro, na própria CBF, para dar chance a que a sua experiência, a que o legado do futebol o transformou, pudesse ter essa chance de desenvolver o futebol. E nós ficamos, ao longo desse tempo todo, à mercê de pessoas que não estavam capacitadas para desenvolver esse trabalho à frente da entidade máxima do nosso futebol. Eu vejo hoje, com essa iniciativa do apoio da CBF, a Federação Brasileira de Treinadores, um passo enorme, que mesmo dentro dessa diferença que eu estou colocando aqui, de nós avançarmos. Eu acompanho a Federação Brasileira de Treinadores desde o primeiro dia da sua fundação, em 2013. Lá estavam essas pessoas aqui, mais o Falcão, mais o Lazzaroni, mais o Parreira, que hoje, infelizmente, não podem estar aqui. De lá para cá, nós conseguimos andar muito pouco. E eu acompanhei isso. No grupo do WhatsApp, a gente ficava trocando mensagens, chegou um ponto da gente estar falando assim, parabéns pelo título, parabéns pelo seu aniversário, meus pêsames porque sua mãe morreu, mas nós não avançávamos nada. Eu fui trabalhar no Catar em 2017, quando eu acordava de manhã, porque o horário é diferente, eu tinha mais de 200 mensagens no grupo da Federação Brasileira de Futebol. Mas não adiantava nada. Aquilo não nos levava a nada. Agora adiantou. O esforço deles
está adiantando. Nós finalmente estamos conseguindo chegar aqui e colocar a discussão do que se passa com o treinador brasileiro no lugar que essa discussão merece estar. Muito obrigado. Por isso, minha gente, hoje para mim é um dia muito especial. Estou muito feliz aqui de reencontrar figuras que eu não vi há muito tempo e de me lembrar de coisas que aconteceram no nosso passado recente e longínquo. Quando Arthur Elias subiu aqui, a minha vontade foi levantar e bater palma. Eu não o conheço, nunca o encontrei, mas hoje, em algum momento, eu ia dizer a ele o que eu vou dizer agora. Parabéns, Arthur! Você é responsável por recolocar o futebol feminino brasileiro no lugar que ele deve estar. Onde René Simões botou em 2004 na Olimpíada da Grécia. Nós estamos vendo novamente um time de futebol feminino no campo, jogando e assumindo a responsabilidade e mostrando aquilo que o futebol brasileiro pode mostrar. Eu não estava mais vendo a seleção feminina, confesso a vocês. Mas com a entrada do Arthur Elias, eu voltei a ver. E estou muito feliz com o que eu estou vendo. E com muita expectativa na próxima competição. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. E tem um fato, Carlo, que aconteceu em 2007 no Japão. Milan contra Boca Juniors na final do Campeonato Mundial. Eu fui com o Luiz Alberto, que é meu auxiliar, assistir esse jogo. Eu estava lá no Japão. Entrei num ônibus, num hotel, sentei para esperar. Esse ônibus ia nos levar para o estádio, para o Cucurutos, aliás, onde eu fui campeão 3 vezes. E daqui a pouco entrou o pessoal da delegação. Tassotti, Costa Curta, Maldini, Carlo Ancelotti sentou do meu lado. Ele não lembra disso, é claro. E eu só fiz assim para ele, ó, e ele para mim. Não falamos nada. Mas foi uma vez que nós estivemos juntos lá no Japão, nessa oportunidade. E eu vi Kaká, Cristiano Ronaldo, aquela turma, aquele timaço, né? Não, Cristiano Ronaldo foi no ano seguinte, desculpa. Foi com o Manchester United contra a LDU, foi no ano seguinte. Foi Kaká, Cafu e aquela turma boa pra caramba. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês.